Olá, boa noite. Vamos para o nosso vídeo de revisão. Lembrando que esse vídeo eu não vou falar de todos os conteúdos como se fosse uma aula, que isso a gente já fez em sala. É mais um vídeo de revisão, vou tentar resumir o máximo, não vou deixar vocês também com dúvidas. E qualquer pergunta eu vou estar sempre disponível, ok? Revisão para o simulado, nós vamos falar de determinados assuntos. Predicativo do sujeito do objeto, verbos transitivos de ligação e intransitivos, tipos de predicados e tipos de sujeito. Aqui as minhas anotações, vocês também anotem quando estiverem estudando, isso é muito importante, tá? Então vamos lá para o predicativo do sujeito e do objeto. Gente, quando a gente fala de predicativo, a gente tem que lembrar que estamos falando de característica. E falando de característica, estamos falando de adjetivo. Então, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, quando a característica for referente ao sujeito, é predicativo do sujeito. Quando a característica for referente ao objeto, é predicativo do objeto. Qual é a maior dificuldade de vocês em perceber a qual predicativo se refere? Separar o sujeito do predicado. Às vezes você confunde essa separação, então não sabe aquele adjetivo, aquela característica está se referindo a quem, se é ao sujeito ou ao objeto. Outra coisa, quando eu falo objeto, é objeto referente ao verbo, não é objeto cadeira, mesa, garrafa, borracha, certo? Então eu deixei uns exemplos aqui para mostrar para vocês. Ela entrou em casa apressada. Ela entrou em casa apressada. Quem é o sujeito dessa oração? Ela. Quem é o predicado? Entrou em casa apressada. Apressada é a característica. Então, quem entrou em casa apressada? Apressada é referente a quem? A ela. Logo, apressada é predicativo do sujeito. Ok? Para predicativo do objeto, ele viu um homem apressado. Ele viu um homem apressado. Quem é o sujeito dessa oração? Ele. Quem é o predicado? Viu um homem apressado. Quem era apressado? O homem. O homem. O homem é sujeito? Não. O homem é objeto do verbo ver. Viu. Viu quem? Viu que? Viu um homem apressado. Então, se o homem é o objeto, a apressado é característica do objeto e não do sujeito, que é ele. Não é ele que estava apressado, era o homem que ele viu. Certo? Então, essa é a maior dificuldade de vocês, separar o que é sujeito e o que é predicado. Então, fazendo essa separação, vocês conseguem perceber quem é o sujeito e quem é o objeto. Quando caracterizar o sujeito, predicativo do sujeito. Quando caracterizar o objeto, predicativo do objeto. Outro assunto, verbos transitivos de ligação e intransitivos. Vamos lá? Verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de um complemento. E esse complemento pode vir sem preposição ou com preposição. Então, a gente chama de verbos transitivos, tá? Então, a mesa 3 pediu carne. Um exemplo, a mesa 3 pediu carne. Quem pede, pede alguma coisa. Então, vem um complemento aí. Então, se eu falar só a mesa 3 pediu, você vai me perguntar, pediu o quê? Então, esse verbo ele precisa de um complemento, por isso que ele é transitivo. Pediu carne, carne. Entre pediu e carne não tem preposição, logo o verbo é transitivo direto. Transitivo indireto também é transitivo, precisa de complemento, só que indireto vai ter preposição, ok? Não acredito em você. Então, o verbo aí é acreditar, não acredito em você. Quem acredita, acredita em alguém, em algo. Logo, vocês percebem a preposição em. Então, quando o verbo pedir preposição no seu complemento, ele é transitivo indireto. E vocês também podem ter a junção dos dois. Um verbo que é transitivo direto e indireto, que aí vai pedir dois complementos, um sem preposição, um com preposição. Deixei um exemplo para vocês aqui. Enviei os postais ao cliente. Enviei os postais ao cliente. Quem envia, envia algo para alguém, certo? Enviei os postais ao cliente. Enviar algo a alguém. Então, vamos lá. Enviei os postais ao cliente. Enviei o quê? Os postais. Os postais vai ser objeto direto ao cliente. O ao vai ter a preposição, vai ser objeto indireto. Logo, o verbo enviar é um verbo transitivo direto e indireto, porque pede dois complementos, um sem preposição, um com preposição. Então, esses foram os verbos transitivos. Vocês também têm os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles de sentido completo. Nascer, morrer. Então, quando eu falo que alguém nasceu, alguém morreu, você não vai estar
com dúvida se realmente nasceu, se realmente morreu, como foi, não. Isso aí são outras pessoas curiosas, mas você já tem a ideia completa de que realmente nasceu, de que realmente morreu. Então, esses são os verbos intransitivos. E vocês também têm os verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que vão indicar um estado do sujeito. Então, nós temos o verbo ser, o verbo permanecer, o verbo ficar. O verbo ser, um exemplo, ele é calado. Então, tem uma característica do sujeito que é ser calado. Ele é calado. O verbo é, né? Todo mundo sabe que o é o ser, só que está conjugado. Então, ele é calado. Logo, esse verbo aí, ser, é um verbo de ligação, porque está indicando estado, característica do sujeito e não uma ação. Certo? Vamos lá. Tipos de predicado. Tipos de predicado, nós temos 3 tipos. Nós temos nominal, verbal e verbo nominal. Lembrando que o predicado nominal, o núcleo vai ser um nome. Gente, sempre tem essa palavra na cabeça de vocês. Núcleo. Estamos trabalhando no 8º ano, estamos trabalhando com novos nomes. Então, núcleo do predicado nominal vai ser um nome. Exemplo, ela está cansada. Ela está cansada. Quem é o sujeito? Ela. Quem é o predicado? Está cansada, certo? Do predicado, quem é o núcleo? Cansada. Portanto, esse predicado é nominal. Do verbal, o núcleo vai ser um verbo. Vamos ao exemplo. Os alunos estudam todos os dias. Quem é o sujeito? Os alunos. Quem é o predicado? Todos os dias. Estudam todos os dias, certo? Quem é o núcleo desse predicado? Estudam, portanto, o predicado é verbal. E temos também um predicado verbo nominal que vai apresentar 2 núcleos, um nome e um verbo. Exemplo para vocês, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Quem é o sujeito? Os alunos. Quem é o predicado? Estudaram cautelosos para o simulado. Quem são os 2 núcleos? Primeiro o verbo estudar, estudaram, e o adjetivo cauteloso. Você tem verbo e característica. Quando isso acontecer no predicado, os 2 significa que é um verbo nominal, ok? Então, vamos para os tipos de sujeito. Tipos de sujeito não é um assunto novo para vocês, já estudaram em anos anteriores, mas vamos relembrar. Sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. Ana comeu chocolate. Quem é o sujeito? Ana, apenas um núcleo. Sujeito simples. Sujeito composto, mais de um núcleo. Ana e Fábio comeram chocolate. Então, Ana e Fábio, 2 núcleos, sujeito composto. Elíptico, oculto ou desinencial é o mesmo sujeito. Eu gosto de chamar de oculto, mas tem professor que chama de elíptico ou professor que chama de desinencial. Não importa. Elíptico, oculto ou desinencial é o mesmo sujeito. Um exemplo. Fui à farmácia. Quem foi à farmácia? Eu. Fui à farmácia. Certo? Mas o eu não estava escrito na frase, mas você percebe que pelo verbo sujeito, quem é o sujeito? Eu. Quando isso acontecer, o sujeito está oculto, certo? Ele não aparece na oração, mas você sabe que ele existe, ok? Sujeito indeterminado é quando você não consegue determinar quem praticou a ação, por isso que o nome é indeterminado. Quebraram a vidraça da escola, você sabe que alguém quebrou, mas você não sabe quem é, então é indeterminado. Quebrei a vidraça da escola, quem quebrou? Eu, então é oculto. Veja a diferença. O sujeito oculto, você sabe que ele existe, você sabe quem é, e o sujeito indeterminado, você não sabe quem é esse sujeito. Você sabe que é um sujeito que existe, mas você não sabe quem é, ok? Vamos então, além desses assuntos, eu passei oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela tem algumas regrinhas, são aquelas orações que não apresentam sujeito, ok? Vamos lá. Nós temos oração sem sujeito, quando aparecer orações com fenômeno da natureza. Choveu bastante terça-feira. Você não sabe quem é o sujeito. Não existe sujeito, ok? É oração sem sujeito quando for ligada a fenômenos da natureza. Quando for ligada ao verbo ser, estar, fazer e haver, fazendo referência a tempo. Faz 10 anos que saí daquela cidade e tal. Olha, a referência a tempo, 10 anos. Faz 10 anos, tal. Quando isso acontecer, é oração sem sujeito. Faça a sua atividade. É diferente, não está fazendo referência a tempo, tem sujeito, ok? Então, vamos lá. Gente, esses foram os assuntos do simulado. Vou estar à disposição para vocês para qualquer dúvida, tá? Então, qualquer coisa é só falar comigo. Até o próximo vídeo.